Oi, pessoal! Estamos começando oficialmente a nossa primeira aula do ano de 2021, a nossa primeira aula do primeiro ano! E para começar a aula, vocês sabem que precisamos saber em que dia estamos, qual é o tempo, como o tempo está lá fora, que dia se passou, que mês que nós estamos, em que ano, não é mesmo? Então vamos começar fazendo o nosso calendário. Olha só, um ano tem 12 meses. Então aqui nesse calendário não tem apenas o mês que nós estamos vivendo, tem 12 meses. Mas eles estão aqui, ó, um atrás do outro, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Nós temos 12 meses ao longo de um ano para viver. E o mês de janeiro é o primeiro mês, mas é o mês que nós estamos de férias. Por isso que a gente não fica contando muito ele no calendário, porque a gente está descansando, aproveitando, né? Vocês estão aí em casa, não tem aula, né? Então não precisam ficar muito ligadinhos aí nos dias que estão correndo. Mas quando o mês de janeiro acaba, se inicia um novo mês. E olha só, vamos tirar aqui o mês de janeiro. Começa o mês de fevereiro e nós estamos no mês de fevereiro agora, que é o mês que se inicia as aulas. E o mês de fevereiro ele já começou, faz alguns dias, tá? Então vamos contar aqui e descobrir quantos dias faz que já se iniciou o mês de fevereiro. Ele se iniciou aqui na segunda-feira e a gente sabe que o mês sempre se inicia pelo número 1, que é o primeiro número que vale alguma coisa. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ué, professora, por que você parou no 8? Eu parei no 8 porque hoje é dia 8. Mas antes da gente conversar sobre o dia do mês, vamos lembrar do dia da semana. Quantos dias a semana tem? Vocês lembram? Lembram daquela musiquinha que nós cantávamos ano passado? Quantos são os dias da semana? São 7. São 7. Quantos são os dias da semana? São 7. São 7. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. De segunda a sexta-feira eu preciso estudar. Eu aprendo muita coisa, eu aprendo beabá. E no sábado eu levanto e começo a brincar. No domingo eu acordo e com os meus pais vou passear. Quantos são os dias da semana? São 7. São 7. Então são 7 dias os dias da semana. E se eu parei aqui no dia 8, é porque aqui, ó, percebe que nós já estamos no segundo dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Então, o domingo foi ontem, que foi dia 7, porque antes do 8 vem o número 7. E hoje, então, é dia 8. Vamos falar, então, com a professora? Hoje é segunda-feira, dia 8 do mês de... Eu acabei de falar, do mês de fevereiro. E que ano que nós estamos? Se ano passado era 2020, esse ano, depois do 20, vem o 21. Então, esse ano é 2021. Muito bem. E o tempo lá fora? Como está o tempo hoje? Hoje o tempo está ensolarado. Aqui nós temos as outras condições que o tempo pode estar se encontrando também. Aqui o tempo com sol e poucas nuvens.
aqui o tempo nublado e aqui o tempo chuvoso, tá bom? No decorrer do ano, nós vamos estar usando também esses outros itens aqui. E a estação que nós estamos? Nós estamos numa estação muito quente, que é a estação do verão. E por isso a professora colocou aqui o sol, representando o verão. Mas aqui na nossa região, na região sul, né, que nós moramos no estado do Paraná e na região sul do Brasil, na nossa região, no verão, costuma-se ter muitas chuvas. Então, o nosso verão é muito chuvoso também, mas não deixa de ser quente, por isso que o sol está representando aqui o nosso verão. E agora que nós já terminamos de fazer o calendário, vamos lá descobrir qual é a primeira atividade da primeira aula do ano de 2021. Vem comigo! A família de vocês esteve aqui na escola e eles levaram para casa 2 livros didáticos. É isso aí. Neste ano, além dos cadernos, vocês também vão utilizar os livros didáticos. Pessoal, o livro didático, um dos que vocês receberam, é este aqui, o livro de português, não é verdade? O livro didático é um pouco diferente do caderno. O caderno, vocês lembram que a professora sempre recomendava que precisava haver muito capricho, tinha que ter muito cuidado na hora da realização das atividades. Por quê? O que a gente deve fazer quando vai realizar as atividades, né? Procurar uma mesa, né? Um lugar plano ou uma escrivania, um lugar claro, né? Para você conseguir enxergar bem. E antes de você sentar ali na cadeira para mexer nos seus materiais, você tem que fazer o quê? Lavar muito bem as mãos. De preferência, se estava brincando, é importante até tomar um banho, né? Porque às vezes a gente brinca, suja todos os braços, às vezes tá um pouco suado, daí tá lá de repente fazendo atividade, lavou a mão, aí passa a mão na testa, mas estava brincando, a testa suada, a testa suja, né? Então, é importante estar limpo na hora de fazer a atividade. Às vezes nem só as mãos, mas o corpinho também, para evitar de deixar marcas de sujeira no livro. Como também não pode, olhe, preste atenção, não pode estar comendo na hora da realização das atividades, nem bebendo nada. Por quê? Se derramar algum líquido, se derramar alguma mancha, algum farelo de comida, pode estar manchando o seu caderno. E isso a professora dizia ano passado com os cadernos. E este ano, com o livro didático, é mais sério ainda. Vocês têm que cuidar o dobro do livro didático. Por quê, professor? O livro vai ficar comigo? Sim, este livro vai ficar com você. Mas no caderno era diferente. Se às vezes acontecia algum probleminha com o seu caderno, de você sujar, rasurar, manchar de alguma forma, você poderia estar destacando aquela folha, né? E passando até, se tivesse sujado a atividade, passando a atividade para outra folha, refazendo. No livro didático, não tem essa possibilidade, porque não tem como você destacar folhas do livro didático para recuperar aquele papel que você sujou. Então, por isso que tem que ter muito cuidado, muito zelo, cuidar na hora de virar as páginas para não formar aquelas orelhinhas que a gente fala, né? Para não formar aquelas dobras, né? No canto das folhas, no canto das páginas. Então, para que não fique o seu livro com as pontas dobradas, vamos ter o maior cuidado na hora da realização das atividades, seguindo todas essas orientações que eu tenho certeza que vocês já sabem aí em casa. Então, vocês receberam 2 livros, o livro de português e o livro de matemática por enquanto, mas nós temos outros livros também, mas por enquanto vocês vão usar o de português e matemática aí na casa de vocês. E nós vamos começar a nossa primeira aula com o livro de português. Olha essa capa aqui desse livro, olha a animação desse coleguinha. Vocês estão com o livro aí na mão? Peguem o livro de vocês para vocês olharem o livro de vocês, tá? Ou pessoalmente olhando e manuseando o livro de vocês.
Aqui nós temos o número 1 que está escrito primeiro ano. É isso aí, finalmente chegamos ao primeiro ano. E este menininho, espero que vocês estejam como ele, entusiasmados, animados para começarmos esse mundo fascinante do primeiro ano. Então, se nós abrirmos o nosso livro, nós teremos aqui várias coisas. Primeiro tem a parte da apresentação do livro, o que os autores estão dizendo para vocês. Peço aí que os familiares estejam lendo para vocês essa parte, tá? Temos também a explicação dos livros. Temos também aqui, ó, o sumário. O que é o sumário? É o que mostra onde cada coisa está no livro, onde cada conteúdo está, em que página que está. Então, nós vamos começar pelo comecinho mesmo, pela primeira parte aqui, ó, pela introdução. Já achou aí no seu livro? Procura aí, ó, a introdução está na página 10. Olha ali embaixo, ali no rodapé, ó, da sua página, a página 10 e 11 do seu livro, ó. Nós temos duas páginas aqui mostrando. Aqui tem uma ilha, né? Olha só, nessa ilha. Nessa ilha tem uma caixa. E o que tem dentro desta caixa? Tem um monte de livros, história em quadrinhos. Tem uma carta, um texto ali, né? Vários livros. E aqui tem uma menina e um menino num barquinho. Olha só, é um barquinho de papel, mas ele está navegando. Está navegando num mar do quê? Num mar de palavras. É isso aí. E olha a outra menininha. Ela está chegando num aviãozinho de papel. É, o papel, aquele que a gente usa para escrever, para entrar também no mundo da imaginação. Vamos ver então aqui o que está escrito. Aqui em cima está escrito introdução. Ler e escrever é um presente, e é mesmo um presente. Você está no primeiro ano. Ler pode ser um grande presente. Ler para conhecer, aprender e saber. Ler para viajar, imaginar e sonhar. E é isso mesmo, quando a gente lê, quando a gente consegue ler as palavrinhas de uma história, a gente consegue sonhar e imaginar junto com o autor que escreveu aquela história. Vamos passar para a página seguinte, então. E aí na casa de vocês, vocês podem olhar mais para essa imagem, tá? E na página seguinte, o livro nos traz o quê? A página seguinte é a página 12, tá? Agora um presente para você. Vamos ler, observar e ouvir. Converse aí com o pessoal da sua casa sobre o que você está observando na capa desse livro. O que você consegue perceber na capa desse livro aqui? Tem o que aqui? Tem um menino virado de costas. E aqui tem um monte do quê? Um monte de palavras, né? Um monte de palavras. Você já consegue ler alguma dessas palavras? Se você consegue, leia aí para um familiar. Ou se você não consegue ler a palavra, você consegue identificar alguma letra que você já conhece? Você conhece alguma letra que está aí na capa desse livro? Ah, conta aí para o seu familiar que está do seu lado se você conhece alguma dessas letras. E o nome desse livro é O Menino que Descobriu as Palavras. Olha, você também já descobriu as palavras? Vamos ver o que está pedindo aqui embaixo. O que será que vai acontecer nessa história? Acompanhe a leitura de partes desse livro a partir da página 283. Então, lá na página 283 do seu livro, lá no finalzinho do livro, você vai encontrar aqui, ó, a leitura dessa história. Então, aqui nós temos essa página que é um convite para vocês, ó. Caro aluno, chegou a hora de ler o livro O Menino que Descobriu as Palavras. Convidamos você para uma viagem por meio de palavras.
formas e cores, uma viagem cheia de emoção, em companhia dos seus familiares. Afinal, ler e escrever é um presente. Boa viagem! Então vamos fazer a leitura desse livro? Vamos lá? Pode pegar o seu livro aí e ir acompanhando, porque nestas próximas páginas estão as páginas da história O Menino que Descobriu as Palavras. O Menino que Descobriu as Palavras, de Cínia Santos e Arcanjo. Era uma vez um menino que, ainda bem pequenino, descobriu todo contente que palavra é que nem gente. Umas são como festa e alegria, como palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menininho que a palavra carinho até as plantas entendem, todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou: carinho é filho do amor! O menino descobriu, ficou feliz e sorriu, que algumas são brilho, luz, como a palavra Jesus. Outras são dura verdade, como tempo, dor, saudade. Palavras, pura beleza, como homem e natureza. Palavras, só emoção, como poesia e canção. Descobriu que a mais querida é sempre a palavra vida. O menino, então, dormiu e uma palavra o cobriu. Lençol que não é de pano, feito de paz e sono. Fim. E aí, gostaram da história? Vocês perceberam que esta história, o texto, ele está em forma de rima? Rima é quando o autor sempre usa palavras que rimam uma com as outras, que elas combinam os finais. Por exemplo, alegria e folia, que tinha lá naquela frase do livro. Umas são festas e alegria, como palhaço e folia. Então, alegria, folia. Outra ali, ó. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Quais são as palavras que rimam? Tristeza, pobreza. Então, tristeza rima com pobreza. Tem mais palavras, né? Contente, gente, entendem, compreendem. Então, este tipo de texto é uma rima, tá? Agora, vamos perceber no livro o que é para estarmos fazendo. Vamos lá. Vamos acompanhar agora com a prof aqui no livro, tá? Então, nós estamos aqui na página 13, tá? Depois da leitura da história, lá no final do livro. E aqui, ó, uma palavra muito importante. O menino da história descobriu muitas palavras. Há uma palavra muito importante que nos acompanha a vida toda. É uma palavra que nos identifica para todos os que nos conhecem. Que palavra será essa? Olha uma dica. É a palavra que falamos quando nos apresentamos para alguém. Que palavra que a gente diz quando a gente quer se apresentar para alguém? Quando alguém pergunta: quem é você? O que você diz? Eu sou? Descobriu? É isso mesmo, olha só. O garotinho e a garotinha estão escrevendo os nomes deles. Ele se chama Felipe e ela se chama Renata. É o nosso nome que nós dizemos. É isso aí, ó, é o seu nome. Com a ajuda da professora, né, se estivéssemos na sala, mas aí você vai pedir ajuda para um familiar, você vai escrever o seu nome no quadro. E daí, pessoal, olha só, vocês devem estar aí na página 13 e vocês percebem o tamanho dessa linha. Pessoal, não é porque o quadro, ele vai até lá em cima, que você tem que fazer uma letra deste tamanho, tá? Você pode já fazer uma letra menor, uma letra que você já faz, tá? Não precisa ser uma letra muito grande, não. Então, se você já consegue fazer uma letrinha pequena, aqui do tamanho que está no livro, é possível que você consiga escrever o seu nome completo. É isso aí. Então, você já recebeu a sua ficha do nome completo. Aqui eu estou com a ficha de um aluno, né?
Então você consegue, ó, este nome aqui é do Carlos Eduardo. Ele tem 4 nomes no nome dele. Então, se ele escrever com uma letra menor, ele já consegue escrever os 4 nomes do nome dele, usando os espaços que são necessários, ó. Olha aqui os espaços que foram dados, né? Deixando o espacinho e consegue escrever 4 nomes. Então, não precisa ser uma letra muito grande, não. Aqui na segunda parte está escrito aqui, ó. Vamos fazer um crachá de mesa. Destaque o crachá que está na página 293 e escreva o seu nome nele também. Pessoal, se vocês não quiserem neste momento, não precisa, porque a professora já está mandando um crachazinho de mesa para vocês. E nesse crachá de mesa, ele também tem o nosso alfabeto, que nós vamos utilizar muito neste ano. Então, eu pediria para vocês optarem por ficar com este crachá, tá? E deixar na mesa de vocês na hora da atividade, para vocês tirarem dúvidas do alfabeto, tá? Com o nome de vocês. Então, não é necessário neste momento fazer o recorte. Está aqui, ó, na página 293, o crachazinho para recortar e dobrar, mas não é necessário. Daí nós podemos usar ele em outro momento, em outra atividade também. Ok, pessoal? Então, esta é a nossa primeira atividade do ano de 2021. Qualquer dúvida que vocês tiverem, peça para o familiar estar entrando em contato com a professora, tá? E vamos aí cuidar do nosso livro. E amanhã tem mais atividades, tá bom? Então, até amanhã nas nossas próximas atividades. Tchau, tchau!